Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a busca do São Paulo por um camisa 10 segue complicada. Nas últimas horas, o tricolor procurou o Bahia, sugerindo o empréstimo com opção de compra por Cauli. A resposta do Bahia foi negativa. O tricolor de aço só topa negociar o Cauli em definitivo. Hoje ele está avaliado em mais ou menos 28 milhões e meio de reais. Dá para dizer que a pedida do Bahia foi superior a essa. O São Paulo não tem capacidade financeira para fazer esse tipo de investimento e dá para colocar o Cauli como descartado. Temporada passada do meio atacante, 63 jogos, 4 gols e 6 assistências. A verdade é que o Cauli perdeu espaço no time do ano passado em relação a 2024. Quero lembrar ainda que o São Paulo ainda usou nas tratativas com o Bahia a lembrança de que no ano passado topou emprestar o Rodrigo Nestor com opção de compra para o Bahia. Não funcionou esse argumento e as tratativas estão encerradas. São Paulo que ainda tenta fechar com o Zenon. Kevin Zenon é um meio atacante argentino do Boca. Negócio do Boca com o Alavés foi fechado, mas a TIC Sports afirma que o Zenon recusou a última proposta do clube espanhol. E o negócio, por enquanto, melou. Julian Fernandes é um alvo do São Paulo. O tricolor mandou proposta para o New York City de empréstimo com opção de compra e aguarda por uma resposta. O Alan segue nos planos do São Paulo e mais do que isso, faz força para trocar o Flamengo pelo tricolor, mas ainda não existiu qualquer avanço nessa negociação. Quero te contar que o São Paulo fechou nessa segunda-feira a venda de Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. 3 milhões de dólares ou 16 milhões e 100 mil reais. O tricolor ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Nicola, por que vendeu tão barato um jogador de 21 anos de idade? O problema é que o São Paulo, durante toda a temporada passada, não conseguiu estender o contrato do Rodriguinho, que se encerrava em 31 de dezembro desse ano. Diante desse cenário, era pegar os 3 milhões de dólares agora ou correr o risco de ver o Rodriguinho assinar um pré-contrato com o Red Bull Bragantino ou com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior e sair de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Para não correr esse risco, o São Paulo preferiu ficar com os 16 milhões e 100 mil reais. Parte desse dinheiro deve ser utilizado para a contratação de um meia atacante. O São Paulo entende que precisa de um camisa 10 e Kevin Zenon, que joga no Boca Juniors, e Julian Fernandes, do New York City, são duas das principais possibilidades. Só para completar, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte são paulina para saber se o Flamengo já fez proposta por Marcos Antônio. Até agora não houve avanços nessa história. O Igor Silva, Nicola, quando será a eleição do São Paulo para o novo presidente deliberativo, para o lugar do Outen? O Outen não renunciou, né? O presidente que caiu, ou melhor, que ainda não caiu, mas que deve cair, é o Júlio Casares. O Outen não deve mexer, não deve ser alterado. E o Hélio Maciço, só para lembrar, né, ele assume interinamente e deve ficar até dezembro, quando ocorre a eleição para presidente do São Paulo, tá? Então, assim, a verdade é que, a partir de agora, o processo eleitoral está aberto e não vão faltar interessados. São Paulo tem que contratar o Bruno Garcês para trazer uns reforços, porque esse scout é muito fraco. Cara, o scout da base é bom. São Paulo conseguiu bons reforços na base e um dos principais jogadores do Ibrachina na Copa São Paulo, Luiz Fernando, já está contratado pelo Tricolor, tá bom? Jorge Nicola, nome de reforço no São Paulo, você tem informações? O São Paulo meio que desistiu de tentar encontrar uma peça de reposição, um jogador para entrar na troca pelo Alisson. E o São Paulo, inclusive, já cogita até liberar o Alisson sem que um jogador seja usado como contrapeso. Aí o Corinthians precisaria pagar uma compensação financeira, os clubes estão tentando chegar a um acordo. É que o Alisson não quer ficar no São Paulo, o São Paulo não faz muita questão de ficar com o Alisson, e o nome que o São Paulo queria do Corinthians, que era o Ranieri, não será liberado. O Martins está completamente descartado e o Dorival já deixou claro que também não quer ficar perdendo jogadores, tá? Rodrigo Madeira, estava sumidaço, nosso membro do canal do Nicola.